Bom, olá a todos, meu nome é Paulo Ricardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vulnerabilidade de direitos humanos na atenção à saúde de pessoas com deficiência. O nosso roteiro basicamente se divide em quatro: quem são pessoas com deficiência, direitos humanos e saúde, direitos sexuais e reprodutivos de pessoas com deficiência e a atenção à saúde da pessoa com deficiência. Mas afinal, quem são pessoas com deficiência? Primeiro a gente tem que entender que, segundo dados, cerca de 45 milhões de brasileiros, ou seja, quase 25% da população, tem algum tipo de deficiência. E pessoas com deficiência são pessoas que apresentam restrições de médio e longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. As deficiências estão relacionadas a infecções, traumatismos, intoxicações e doenças genéticas. O que significa isso? Quando a gente está falando de deficiência, nós temos a ideia de que a pessoa tem algum tipo de restrição que envolva algum tipo algum dos fatores que eu citei anteriormente. Essas alterações genéticas normalmente são alterações a nível molecular, ou seja, no DNA, ou a nível de nucleotídeos que podem gerar anomalias congênitas, que podem se manifestar de forma precoce ou tardia, deficiência intelectual e erros inatos do metabolismo. A gente costuma ter essa observação, por exemplo, com pessoas com membros ausentes ou supranumerários, ou seja, pessoas que podem nascer com 100 membros ou com um número acima do normal, que seria anatomicamente normal, de membros. E um exemplo muito claro que nós estamos muito acostumados de deficiência intelectual, que é a síndrome de Down. Bem, então, seguindo essa linha que Paulo falou, essas condições, sejam elas físicas, mentais, enfim, associadas às barreiras como situações socioeconômicas, estruturais, podem complicar a participação plena e efetiva dessa população. E aí implica na vulnerabilidade da população com deficiência. Em relação a isso, o Relatório Mundial sobre a Deficiência fala que pessoas com deficiências apresentam piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de escolaridade, participação econômica restrita e índices de pobreza mais elevados em comparação às pessoas sem deficiência. E isso, como eu falei anteriormente, está associado às barreiras que acabam sendo impostas pela sociedade, sejam elas econômicas, estruturais ou sociais. E, nesse sentido, acaba a importância da Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência, que foi instituída por meio da Portaria 1060, em 5 de junho de 2002, e tem como finalidade incluir o grupo dos deficientes, de pessoas com deficiências, na rede de serviços do Sistema Único de Saúde. E dentre as diretrizes que essa política traz, a primeira é a promoção da qualidade de vida, a segunda é a prevenção das deficiências, a atenção integral à saúde, a melhoria dos mecanismos de informação, a capacitação dos recursos humanos e a organização e funcionamento dos serviços. Então, eu vou falar um pouco da violação da dignidade. Então, a gente vai ver aqui porque a deficiência é uma questão de direitos humanos, né? Então, um dos motivos são que as pessoas com deficiência enfrentam várias desigualdades, né? Como, por exemplo, quando elas têm negado o acesso igualitário a serviços de saúde, emprego, educação ou participação política, né, devido à sua deficiência. E outros motivos também são como as pessoas com deficiência elas estão sujeitas a violações da sua dignidade, né? Como a gente pode ver no cotidiano, né? Quando elas são sujeitas à violência, abuso, preconceito ou desrespeito devido à sua deficiência. E outros motivos também que são como a gente pode ver, né, que algumas pessoas com deficiência elas perdem sua autonomia, né, como por exemplo quando estão sujeitas à esterilização involuntária, que para quem não sabe quando é um procedimento cirúrgico, né, que ela vai tornar essas pessoas estéreis, não vão poder ter descendentes. E também quando são confinadas em instituições contra a sua vontade ou quando são vistas como legalmente incompetentes, né, devido à sua deficiência, como a gente pode ver em empresas, né, em contrato de trabalho, essas coisas sempre tem complicações para quem é deficiente. Então, gente, fala um pouco sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência. Por que é importante falar nesse tema? Porque as pessoas com deficiência possuem as mesmas capacidades legais das pessoas que não têm. Logo, essas pessoas também têm direito a casar, a constituir uma família, ter a sua fertilidade respeitada. Então, é uma luta por reconhecimento e quebra de preconceitos. Por quê? Porque a pessoa com deficiência tem direito a viver e expressar livremente a sua sexualidade, sem discriminação, sem imposição, com respeito ao seu corpo e ao corpo de seu amor, porque amor pode ser quem ele quiser. Além disso, ele tem direito de escolher o seu parceiro sexual, sua parceira sexual, ter a sua sexualidade vivida plenamente, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Tem também o direito de viver sua sexualidade independente ao seu estado civil, sua idade, suas condições físicas também. Além disso, tem o direito de escolher se quer ou não quer ter essa relação sexual.
Logo, gente, ele tem o direito de expressar livremente a sua orientação sexual, seja homoafetiva, heteroafetiva, biafetiva, o que seja, ele tem o direito de vivê-la plenamente, independente de que se queira ou não ter filhos dessa relação. Além disso, ele tem o direito também de ter acesso à informação, acesso à educação sexual, a fim de prevenir uma gravidez indesejável. Além disso, um combate também, uma prevenção aos casos de IST, HIV e AIDS. Isso porque, gente, falamos dos direitos sexuais, mas precisamos falar também dos direitos reprodutivos. Porque a pessoa com deficiência tem o direito de decidir de forma livre e responsável se quer ter filhos e quantos filhos quer ter livre, sem impedimento, sem opressões. Além disso, tem que ter direito à informação de como essa reprodução pode ser concebida. E, além disso, exercer a sua sexualidade e sua reprodução livremente. Por que é importante discutir esses temas? Porque a pessoa com deficiência não é assexuada, nem deve ter a sua sexualidade e fertilidade controlada. Em relação às diretrizes e ações relacionadas à saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência, é válido destacar algumas diretrizes nacionais que vão buscar promover a atenção equitativa à saúde sexual e reprodutiva da mulher com deficiência, sendo gestante ou não, promover atendimento, respeitando as diferentes orientações sexuais, disponibilizar informações em formato acessível às diversas deficiências, fomentar encontros, seminários e também espaços de discussões sobre esse tema. Além disso, algumas ações nacionais são promovidas, de modo a realizar campanha educativa para condições de acessibilidade na rede de saúde, garantir a gestantes com deficiência a assistência à saúde, proporcionar orientação e informação na unidade básica de saúde, realizar atividades de educação em saúde para aqueles que são mais jovens e também campanhas acessíveis e informativas sobre prevenção de violência e de abuso contra a pessoa com deficiência, entre outras ações. Agora, em relação à atenção à saúde da pessoa com deficiência, tem alguns fatores que são fundamentais para que essa atenção à saúde seja, de fato, bem executada. Entre elas, a acessibilidade, tanto física quanto imobiliária, que tem a ver com o ambiente das pessoas ali, e a comunicação entre essas pessoas e os profissionais de saúde, profissionais capacitados que vão acolher e cuidar dessas pessoas, além de ter um preparo técnico para permitir essa instrução correta dessas pessoas. A equipe multiprofissional, que além das pessoas, dos profissionais, que fazem parte da saúde da família, também pode incluir dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Tecnologia, com equipamentos adequados, que vão fazer essas intervenções especializadas para as pessoas que precisam. E, oferecendo isso, tem serviços especializados, principalmente no SUS, que vão ter, entre eles, reabilitação física, atenção à saúde auditiva, reabilitação visual e outros tipos de serviços que são ofertados também. Essas são nossas referências, essa é a nossa equipe. Obrigada.